Boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores presentes. Pedimos a todos que tomem seus assentos. Em instantes, iniciaremos o nosso cerimonial. Imagem ampla do plenário do TRE Amapá. O espaço é composto por cadeiras longarinas de 9 lugares. As cadeiras do plenário se encontram ocupadas. Na barra inferior da tela, seminário Autodeclaração Racial. Mas aí eles vão cortar. Só preciso que alguém... Não, estou esperando dar o ok do... Senhoras e senhores, fazendo a abertura do evento, somos os olhos da lei, o senhor José Seixas. Inclusive Ele tem a aqueles pele que nos parda, acompanham cabelos escuros, pelo os óculos canal de do armação Tribunal quadrada, Regional terno Eleitoral preto, do Amapá, camisa com tom azul no claro e YouTube. gravata cor de vinho. A todos uma boa tarde. As pessoas cegas, com baixa visão, eu sou o mestre de cerimônias deste evento, meu nome é José Seixas. Neste momento encontro-me de pé, diante de um púlpito, sou um homem de meia idade, de aproximadamente 1,70 m de altura, pele morena e de traços amazônicos. Encontro-me vestido com um terno preto, camisa azul e gravata cor de vinho. A União dos Negros do Amapá, UNA, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, lança nesta segunda-feira, 15 de abril, o projeto Somos os Olhos da Lei. O projeto foi proposto com a finalidade de prevenir a fraude no processo eleitoral de autodeclaração e combater o perfilamento racial nas eleições. A autodeclaração racial é um processo pelo qual a pessoa identifica a sua própria raça ou etnia. Esse conceito é frequentemente utilizado em contextos nos quais a raça ou a etnia são relevantes, dentre eles, por ocasião do registro de candidatura nas eleições oficiais. Neste momento, para compor o dispositivo, convidamos o excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador João Lages.
a conselheira da União dos Negros do Amapá, senhora Cristina Almeida. A representante do Ministério Público Estadual, promotora de Justiça, doutora Fábia Nilce Santana de Souza. A representante da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Amapá, Nesse momento, os doutora convidados se Camila dirigem à frente Hilário, da mesa do Pleno. secretária adjunta neste ato, representando a presidência da OAB. Representando a Universidade Federal do Amapá, Unifap, professora mestra Mariana de Araújo Gonçalves. Convido a todos os presentes a ficarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro na voz da cantadeira Lohane Mendes, acompanhada pelo tocador de caixa Marcelo Coimbra. Auditório do plenário de pé. Ouviram de Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelados, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta,
Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Os presentes podem tomar os seus assentos. Registramos a presença das seguintes autoridades: professor João Borges, Foco no senhor docente José da Unifato, Seixas. membro do Conselho da União dos Negros do Amapá, senhor Michel Flores, superintendente do IFAM, advogado doutor Paulo José, ex-presidente da União dos Negros do Amapá, senhor Marlos Carvalho, secretário de Planejamento do município de Santana, senhor Doça Caca, presidente da Academia de Batuque e Mar Abaixo. Neste momento, convidamos para nos brindar com algumas canções o nosso querido poetinha Osmar Júnior. Imagem ampla do plenário. Na barra inferior da tela, seminário Autodeclaração Racial. Oi. Boa tarde a todos. É importante a gente cantar essas canções e dizer os motivos, porque hoje é um dia importante para a gente, que é um momento onde, mais uma vez, o povo mostra a sua resistência, o povo negro, o povo preto, os afrodescendentes, os homens cavalos, as mulheres, sabe? E é a primeira vez que eu senti muito essa barra dos protestos. Paulo, com a palavra, o cantor Osmar Júnior. Existe, desde a sua gaveta. É importante dizer essas coisas dessa maneira simples da gente, a todos vocês. Quando tentaram colocar Rejeito de Manganês na APA do Curiaú, eu fiz uma canção. E essa canção chama Curiaú. E quando eu percebi que nós somos... Eu vou falar vocês pelo respeito que eu tenho. Às vezes me perguntam, por que você não canta Mar Abaixo, não canta Batuque? Eu canto, sim, eu posso cantar dentro do meu coração, mas eu tenho um respeito imenso. Com a palavra, o senhor Osmar Júnior. Ele tem pele parda, cabelos escuros, usa camisa branca, estampada e calça jeans. Está sentado com o violão em suas mãos. Então, essas duas canções significam muito para mim, porque eu, nos meus estudos, que eu chamo transcendentais, eu percebi que nós viemos de muito longe e que nós temos um caminho salomônico. Né? Então, vocês, graças a Deus, vocês me deixam mergulhar nesse universo em que eu mergulho. Eu amo vocês, respeito, e todo tempo eu sinto a pulsação dos nossos ancestrais em espírito, eu sinto essa pulsação. Tá? E jamais, eu disse sempre para a Cristina, nós estamos em frente e um grande movimento de união. O grande problema da gente até hoje foi desunião. Então, eu estou sentindo muita firmeza na Cristina Almeida,
e toda a equipe que está ao redor dela, para promover a união, a nossa real união dos negros do Amapá, e podermos executar todos os projetos que nós temos, que pertencem a esse povo e a essa cidade. Os corredores culturais da General Rondon até o Curiaú, né? E que retoma ali na casa da Tia Chiquinha e vai até o Itaubal. Então, nós temos muitas coisas para fazer em nível de turismo e cultura. E justiça. Isso aqui, para mim, é justiça. Obrigado. Retirando pedra dos caminhos, nos vieram entre os vendavais e sofreram, tal qual Jesus Cristo, os homens cavalos, os negros mandados por Deus. Nos vieram plantando a semente dos quebrantos e maracatus, mazagão, marabaixo, batuque, tempero e murque, Casa Grande, Maruanu. Nos vieram morenas mulatas e um swing que o mundo dançou, dono dessas rodas, serenatas, macumba e cachaça, e o pão que o diabo amassou. Esses negros, crioulos, bantus, carregaram a fé dos cristãos, inspirados no boom do início, explosão das galáxias, o som que o mundo escutou. Lá das Áfricas, zimbabuês, marroquinos ou senegalês, cria o tempo e a vida, criou o mesmo sangue, os negros mandados por Deus. Os negros mandados por Deus. Obrigado. Quem desafiou a bandeira dessa gente que vai em frente nos campos do Curiaú? Quem ultrapassou o mata-burro e quis se assentar sem ser neto ou filho do tio Bolão? Eu bem que falei para o tio Duca: ei, meu padrinho, esses barbudos querem plantar a radiação. Salve esse mastro, salve essa fé, salve a esperança, salve esse povo da APA do Curiaú. Levanta o batuque, o mar abaixo e a nossa folia, dançando e cantando pra proteger nossa união.
Salve esse mastro, salve essa fé, salve a esperança, salve esse povo da APA do Curiaú. Levanta o batuque, o mar abaixa a nossa folia, dançando e cantando pra proteger nossa união, dançando e cantando pra proteger nossa união. Salve todos nós. Gostaríamos de registrar ainda a presença do senhor Paulo Axé, presidente do movimento Mocambo, senhora Gorete Almeida. Com a palavra, o senhor José Seixas. MENA, Instituto de Mulheres Negras do Amapá. Neste momento, o cerimonial passa a palavra ao excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador João Lages, para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Que bom que eu estou cercado de mulheres, né? Mulheres maravilhosas, bonitas, lindas. E eu peço então autorização do cerimonial para não ficar sozinho no meio dessa tentação e pedir para compor aqui conosco o doutor Paulo José, a quem eu peço uma salva de palmas e convido para sentar conosco aqui. Paulo, convido para vir aqui com a gente. É um harém, Paulo, pode vir. Vamos. Eu nunca pensei que hoje, Paulo, íamos ficar ao lado de mulheres tão maravilhosas, né? Então, convido aqui, quebra o cerimonial, acho muito importante. Um grande abraço, Paulo, seja bem-vindo. Eu quero também registrar... Com a palavra, o desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Cada um, na pessoa da Cristina. Cumprimento todos que estão aqui conosco no sofá. Sintam-se todos aqui acolhidos nesta casa da democracia e da cidadania. E eu quero fazer também na pessoa do meu vizinho, né, dos meus dois vizinhos que estão ali, o Bibico, né, que é meu vizinho de fundo, e aí fica a saudade do Rato, que era o pai dele, quando eu construí minha casa aqui no Laguinho. O desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Né, ele tem a pele clara, cabelos escuros, usa óculos de armação quadrada, dava água, dava preto, café, e quando o rato bebia, diziam, não cinza vá para lá, chumbo, Dodô, com gravata, Dodô, cinza não chumbo. vá para lá que o rato bebeu. Aí uma vez eu entrei, e o rato estava me chamando lá de ladrão, ladrão. Eu digo, meu Deus, o cara é pesado. Bibico, seja muito bem-vindo, né? Também o Paulo, o José Souza, né? Filho do nosso querido Sacaca, advogado da UNA, professor João, Vilas Boas também, um grande abraço, está com a gente aqui, todos vocês. Eu não vou nominar, se eu fosse nominar cada um, ficaria realmente assim uma tarde só para nominar todos que são queridos em meu coração, porque resido ali, habito ali. Vou ser enterrado no Amapá e parte minha está naquele bairro do Laguinho. Obrigado a todos os servidores da Justiça Eleitoral, na pessoa do meu diretor-geral, doutor Valentim Maia, que possibilitou essa congregação, o lançamento de um projeto que é um projeto que não é da Justiça Eleitoral, não é. Esse projeto é da União dos Negros do Amapá, ao qual eu aderi porque entendi como instituição que deveria aderir porque é muito sério, é muito profundo e é feito com base na Constituição, em tratados internacionais, e já explico isso. Quero dizer que ao final eu vou propor aqui a vocês, e vou mostrar para a doutora Fabi, eu vou mostrar aquilo que o Seixas, doutor Seixas, que é nosso assessor jurídico, trabalhou desde sexta-feira na proposta de uma resolução, que será apresentada agora no Amapá. Eu estou viajando agora à noite para o Amapá, porque temos lá uma assinatura de um acordo transfronteiriço com os juízes franceses. Vamos assinar isso na quarta-feira, no Lourenço, e o Seixas me ajudou a fazer isso. O Seixas ficou maravilhosa a resolução, ao final falo sobre ela, aquilo que vai ser proposto. Mas veja, quando a Cristina me procurou com o projeto, e o projeto, o nome dele Somos os Olhos da Lei, na mesma hora eu me empolguei, porque este tribunal tem abraçado e tem aderido às causas das minorias.
especialmente a situação das mulheres, a cota das mulheres, nós precisamos fortalecer isso cada vez mais, mas também dos negros que estão, e dos indígenas. Temos um grande projeto eleitoral com as comunidades indígenas, não apenas da Perimetral, mas também do Oiapoque. No sábado passado, estivemos aqui a oportunidade de fazer em março, o primeiro encontro das comunidades quilombola. Fizemos isso lá na Zona Norte, no Justiça Eleitoral, no nosso prédio, maravilhoso, um sábado realmente de dar um pontapé inicial em algo que precisa ser realmente reconhecido. Vejam, a gente anda por aí e é comum, da nossa branquitude, da nossa área de conforto, dizer assim: eu não tenho nada a ver com essa escravidão que o meu bisavô fez, e o meu bisavô, o meu tetaravô, são 4 gerações para trás, é pouca coisa. Se nós considerarmos que cada geração vai a 80 anos, é pouca coisa. Eu ouço algumas pessoas dizerem: não tenho nada a ver com essa reparação, essa questão de corrigir uma igualdade, que não fui eu, foi meu tetaravô, hoje eu não tenho nada a ver com isso. Se fosse eu, não faria o que fizeram com os negros africanos naquela quadra, né, ali no início de 1500. Pessoal, eu não comungo dessa ideia. Eu penso que nós temos que corrigir, sim, isso, porque olha o que aconteceu. Nós trouxemos os antepassados de vocês, foram trazidos na marra, famílias foram dilaceradas, eram pegas lá no Sudão, traziam para cá na força. Chegava num mercado, numa venda, num leilão de escravos, Paulo, e um senhor de engenho comprava o varão da família, o outro comprava a mulher e levava para outro quadrante da capitania, os filhos eram levados para outro quadrante, famílias foram afastadas, homens, mulheres, crianças tiveram dilacerada essa relação familiar. E o que aconteceu? Quando de repente nós brancos assinamos a Lei Áurea, ficaram todos os escravos livres da noite para o dia, ao invés de fazer uma grande reforma trabalhista e incluir os negros que estavam livres para trabalhar em canaviais, para trabalhar em lavoura de café, preferiram trazer o italiano, o alemão, o português, o japonês, para serem colonos, deixando os nossos negros na periferia, morando em favelas, morando hoje aqui em ponte, alguns em quilombos. Essa é a origem de toda a violência que o Brasil enfrenta. Aliás, não só o Brasil, a América Latina, mas eu vou focar no Brasil. A nossa origem de um país violento vem daí, e o tratamento que nós dispensamos a essas gerações que vieram depois, que ficam na periferia, e são todas descendentes de negros que vieram escravizados da África, esse passivo a gente precisa corrigir. Então, essa política ela é da Justiça Eleitoral, ela é nossa e nós abraçamos, tá? Os números que a Cristina trouxe foram números realmente impressionantes. E vejam, muitas pessoas se declaram negras sem ser negras para receber algum benefício. Hoje está na moda, é aquilo que se chama de afroconveniência. Eu sou negro ou pardo para ganhar algum benefício. Isso agora é moda, isso tem que acabar. E olha o que acontece olhando aqui por eleitoral. Nós temos uma emenda constitucional, que é a emenda 111, que ela estabeleceu que para deputado federal, e daí eu quero também, não fiz assim a saudação, mas eu saúdo todos os candidatos, todos os representantes de partidos políticos que atenderam o nosso chamado e vieram, todos. E reconheço que alguns não puderam vir, porque tem um monte de compromisso. Hoje é segunda-feira, está começando a semana, mas muitos mandaram. Eu aqui também estendo, dou o meu abraço, aperto a mão de cada um, porque estamos juntos nessa preocupação. Mas lá na emenda 111, os nossos parlamentares federais e senadores estabeleceram que para destinação do fundo partidário, ou seja, de verba pública para a campanha,
seria considerado em dobro em favor do partido que tivesse votação em pessoas de cor, em pessoas negras. Com isso, deu o boom. Essa emenda constitucional de 2011, 111, ela é de 2021. O artigo 2º estabeleceu isso, a contagem em dobro de votos para a distribuição dos fundos para quem declarasse que era candidato de cor. Houve um salto, eu tenho os números aqui, apresentei os números ainda há pouco para a imprensa, para divulgar, os dados da eleição de 2016, da eleição geral de 2016 e da eleição de 2020, para mostrar, não apenas no Brasil, mas no Amapá, que é muito mais preocupante, ficou acima da média nacional. No Amapá, em 2016, 22% dos candidatos se declararam brancos. Em 2022, 14%, caiu. Quando nós olhamos para o número dos pardos e negros, em 2016, 65% se declararam pardos, 72% em 2020. Então, diminuiu a quantidade de candidatos autodeclarados brancos e aumentou a quantidade de pardos. E a mesma coisa com os pretos, né? Em 2016 foram 11,3% se declararam negros, e em 2020, 11,59%, muitas pessoas aumentou. Então, a gente olha esses números, caiu a autodeclaração de branco e aumentou aqui no Amapá a autodeclaração de negros e pardos. Isso tem reflexo em fundo eleitoral partidário. Isso tem reflexo em aquilo que os partidos recebem para ser distribuídos, para ser na campanha, né, respeitando a cota que cada negro tem direito. Então, esses números todos, eles comportam uma análise. Quando eu chamei aqui para vir e lançar esse projeto, que é da UNA, e nós estamos aderindo, nós nos preocupamos muito com nossos partidos e com os nossos candidatos, porque eu não quero que ninguém seja pego de surpresa. Eu quero que os candidatos desse ano e os partidos políticos tenham essa consciência, que o TSE, a partir agora do final do ano passado, apertou realmente a exigência em relação às cotas, apertou realmente a exigência em relação à prestação de contas, em relação ao tempo de rádio e televisão das minorias. Esse foi um recado que o ministro Benedito Gonçalves, juntamente com o ministro Alexandre de Moraes, deram no final do ano passado, julgando alguns processos, inclusive da eleição de 2020, que foi a eleição geral. Então, vejam, nós temos políticas de cota que não foi a justiça eleitoral que estabeleceu, foram nós mesmos, através de deputados federais e senadores. Imagina, nós temos desde 2006 a questão das cotas femininas, desde 2006, 18 anos, está fazendo agora em 2024, fez agora em 2023, 18 anos, e a gente ainda fica tendo que discutir a situação de candidatura laranja feminina. Nós temos que chamar a atenção a isso. Os partidos políticos, pela resolução do TSE, eles foram chamados à responsabilidade com a resolução 23.609 de 2019 e a 23.729 de 2024, foram chamados à responsabilidade para eles, partidos, controlarem a heteroidentificação. Caberá inicialmente aos partidos políticos ver os seus candidatos, que vão passar agora na convenção, e já está pertinho, nós estamos a 6 meses da eleição. Os candidatos, quando se autodeclararem negros ou pardos, cabe ao partido político ter uma comissão de heteroidentificação para averiguar isso, para saber se realmente aquele candidato que passou na convenção, e se está dizendo que é negro, se ele é negro realmente. É o partido que tem que fazer isso. Nós aqui, aderindo ao projeto, que daqui a pouco a Cristina vai falar mais, a professora Mariana vai falar muito melhor sobre essa questão, nós estamos, Fabi, fazendo uma proposta de resolução que será encaminhada agora, essa semana, para o Pleno analisar, que, além das regras que foram estabelecidas pelo TSE, para essa heteroidentificação, a comissão de heteroidentificação, residindo dentro dos partidos,
A nossa proposta é criar uma comissão de heteroidentificação representada pela sociedade civil, com pessoas da UNA, pessoas do Ministério Público, do Poder Judiciário, pessoas da universidade, para que, caso o juiz, ao analisar o processo de registro, entenda que não está batendo o dado de heteroidentificação, ele aciona essa comissão para ter cientificamente um parecer dizendo se aquela pessoa é negra ou parda ou não. E aí o juiz, é bom dizer isso para todos, o juiz, quando ele pegar essa resolução, se a pessoa não for negra, não for parda, e ela estiver numa afroconveniência para ganhar alguma vantagem, esse pedido vai ser indeferido, esse registro vai ser indeferido. Então, eu quero então encerrar dizendo isso. É um projeto que sai nascido na rua. Eu fiz agora no mestrado uma disciplina maravilhosa chamada o direito nascido na rua. E está saindo esse direito de lá, da nossa comunidade negra, está saindo de vocês, através da Cristina, do João, da comissão que veio aqui. Nós tivemos aqui reunidos na semana retrasada, e é algo que sai da sociedade civil organizada, e que nós precisamos, pessoal, nós precisamos ter a compreensão que precisamos fazer isso acontecer. Essa igualdade, essa inclusão, ela tem que ser vista realmente com outros olhos. Eu tenho uma crítica, e tenho pregado uma crítica a Vilas, a respeito da questão de cotas feminina na política, e vai aqui uma crítica, logicamente, construtiva, que vou levar essa crítica no próximo encontro de colégio de presidentes de tribunais regionais eleitorais, que será realizado aqui em Macapá, de 6 a 8 de junho, e eu espero contar com Osmar Júnior e Patrícia Bastos para nos brindar com esse momento de poesia. Eu vou falar sobre isso. Eu penso que cota feminina, cota de negros, cotas de indígenas, elas têm que ser feitas da seguinte forma, não como está aqui, como nós construímos e está até aqui, porque hoje nós temos a obrigação, os partidos têm uma obrigação de reservar 30% de registro das mulheres, por exemplo. Mas como é que o partido vai controlar a campanha que a mulher vai fazer? Às vezes, se não tiver um suporte, um apoio para aquela mulher, para aquele negro, para aquele indígena, um suporte jurídico e um suporte contábil, para que ele possa fazer uma campanha realmente digna, ele vai esmorecer, porque aí fora, quando a gente vai para pedir voto, não é para qualquer um. Eu nunca fui político, Paulo, mas eu converso muito com todos, de todos os partidos, e eu sei a dificuldade que é um candidato fazer campanha da forma como é hoje no Brasil, em que a pessoa vê no candidato e só quer receber dinheiro, algo em troca, porque aí fora está todo mundo necessitado. Então, mas nós precisamos corrigir isso juntos, partidos, candidatos, Poder Judiciário, Ministério Público, ao invés de ficar só caçando registro e mandato, Fabi, nós temos que olhar e compreender que temos que envidar esforços em conjunto, todos, principalmente os maiores interessados, os partidos e candidatos, com o apoio na OAB, na Justiça e no Ministério Público, superar essas dificuldades, para que nós não tenhamos amanhã que caçar o DRAP de um partido político, porque ele não cumpriu cota, fraudou a questão do gênero, a questão da heteroidentificação, fez uma fraude, e temos que caçar DRAP de todo mundo, que o TSE já disse, quando há uma fraude, cai todo mundo. Eu não quero isso. Eu quero ver as eleições no Amapá darem certo, como sempre deram, mas eu quero olhar para todos, quero olhar para o partido, para os candidatos, para o Ministério Público, para o advogado, para fazer essa festa democrática sem fraude, sem fake news, sem abuso de poder de qualquer espécie, pessoal. A gente precisa disso. Finalizo agradecendo profundamente a Lohane, voz maravilhosa. Ganhei o dia, aliás, comecei excelentemente bem a minha semana ouvindo o hino nacional na tua voz, maravilhosa, Lohane. E também
e também no Osmar, que eu já falei, né? Então, muito obrigado e eu devolvo a palavra ao cerimonial. E neste momento, para falar sobre as comissões de heteroidentificação como procedimento complementar para a autodeclaração, convidamos a professora do curso de História da Universidade Federal do Amapá e pesquisadora sobre populações negras no Amapá, professora mestra Mariana Araújo, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Você está. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao TRE, por ouvir, levantar a escuta para reivindicações que vêm da rua. Cristina Almeida, presidente da União dos Negros do Amapá, em seu nome eu saúdo todos, principalmente aos negros e negras que estão em movimento buscando Com a palavra, a implementação a professora Mariane de Araújo Gonçalves. Direitos, oriundos de muitas lutas do movimento negro. Eu gostaria, pode colocar na tela, eu me organizei. Na tela, porque eu sei que eu falo de slide da senhora Mariana Araújo Gonçalves. Ok? Aonde é aqui? Vai desfazer o dispositivo, né? Ele que vai jogar para cá? Me ajuda nessa tecnologia. Já está. É isso aí. Certo? Somos os olhos da lei. Quando a Cristina e o João me procuraram para conversar com as perspectivas teóricas, científicas, sobre ações afirmativas, eu disse que era uma oportunidade que eu não poderia, de maneira alguma, perder. Por quê? Professora, ela tem a pele negra, cabelos afros, parcialmente grisalhos, os óculos de armação quadrada, principalmente está com um colar de cuncas de Oxalar na cor branca e preta, e usa roupas estampadas. E trabalho com um recorte de história do tempo presente, história contemporânea, história do agora. E é necessário dizer que a preocupação com o racismo se tornou uma problemática não só dos negros, a partir do final da Segunda Guerra, quando não só os negros tinham que ser foram alvo desta criação nefasta. Não é? O racismo é uma aberração, uma ideia que se implementa no mundo cotidiano. Então, em 1948, houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos e que propõe que o Estado tenha um papel, saia da sua neutralidade, ele tem que intervir no social. Eu dou um pulo para a primeira Constituição de 88, que garante que o Estado democrático de direito tem algumas atribuições. A primeira dela é construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e diminuir as desigualdades regionais e sociais, além de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A voz e os óculos que vêm das ruas não estão pedindo nada além disso. Que o Estado desenvolva as suas atribuições. Neste sentido, é importante a gente pensar como o Estado vem entendendo o princípio de igualdade. E quando nós falamos, discutimos, implementamos discussões sobre igualdade, não é uma igualdade formal. É uma igualdade de oportunidades. Igualdade, em si, é o que nos qualifica todos como homo sapiens, negros, indígenas, caucasianos, qual seja, brancos, asiáticos, todos nós partimos do mesmo princípio.
Qual seja, nós somos homo sapiens, nós estamos no mesmo nível de desenvolvimento cognitivo. Nós não somos uma sub-raça, não somos nem uma raça, nem uma espécie ou subespécie. Todos nós fazemos parte do gênero humano. Este é o princípio de igualdade. No mais, tudo é diferença. Então, o Brasil, ultimamente, acompanhando algumas coisas, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem, digamos, legitimado alguma dessas políticas, alguma dessas reivindicações. É só olhar para os avanços que tem, digamos, com relação à proteção de direitos de algumas minorias, como mulheres, negros, indígenas, LGBTQIA+, pessoas com deficiências. Entretanto, pouco falamos sobre o racismo e os seus desdobramentos. Eu digo que é uma certa esquizofrenia nacional falarmos sobre o racismo, né? As formas de racismo. Então, partindo do pressuposto de que o Estado não é neutro, ele deve agir ativamente na busca de uma igualdade em sociedades tão desiguais. A igualdade formal não se sustenta, aquela coisa de dizer, não, porque todos são iguais diante da lei, isso não se sustenta mais. E, nesse sentido, as políticas de ações afirmativas, que são respostas, proposições da sociedade civil, que se transformam em políticas públicas, elas têm um caráter compensatório. Elas têm como finalidade privilegiar grupos sociais por fatores históricos de discriminação e exclusão, que foram afetados consideravelmente dos seus direitos, merecendo uma atenção diferenciada. Bem, nós já conhecemos algumas ações afirmativas, ainda há pouco, o doutor Lage falou de uma, tá? Que foi implementada sem muito barulho. Aquela que já está desde 1996, lá no Programa Nacional de Direitos Humanos, editada ainda lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, e que em 97 foi implementada, que é a cota de mulheres para o sistema político. Não é? Sim, foi implementada, não se fala, como ele bem apresentou, nas condições para que as mulheres possam concorrer a esses cargos eletivos. Entretanto, esse Programa Nacional de Direitos Humanos, de 1996, foi um marco importante na história dos direitos humanos no Brasil. Bem, entretanto, eu falei isso aí, entretanto, o movimento negro, no seu posicionamento, ele desempenha um papel fundamental na proposição e promoção de políticas afirmativas. Tá? E ele age, ele desenvolve diversas atividades, entre elas, a que nós fazemos hoje aqui, que é uma forma de litigância estratégica. Tá? O movimento negro, aqui, hoje, movimentos negros, porque ele tem várias perspectivas, várias formas de atuar, ele está aqui para implementar cotas raciais no processo eleitoral, unificando a já existente autodeclaração, subsidiada pela verificação de uma comissão de heteroidentificação. E, para isso, temos uma portaria de 2018, que fala muito claramente quem são os sujeitos-alvo dessas cotas raciais. Primeiramente, há de se fazer uma certa diferença entre raça e etnia. Bem, não vamos entrar no aspecto teórico disso. Entretanto, quando se implementou a política, foi uma infelicidade muito grande dos técnicos de apelarem para o conceito de raça, porque o conceito de raça já traz o ódio no seu bojo.
mas cotas étnicas, que é particularmente o que eu defendo, ela é bem mais interessante porque abrange outras dimensões. Quer um exemplo? Vamos ver. Hoje, as comissões de heteroidentificação, elas se implementam essa experiência de diversas universidades. Por exemplo, se você for ingressar numa graduação, fazer uma pós, muitas universidades já têm estruturado as suas comissões de heteroidentificação, que são formadas dentro dos cursos, das áreas. Por exemplo, a de Ciências Sociais tem um núcleo, tem os NEABs das universidades. São eles que desenvolvem todo o processo de verificação. Certo? Aqui, na universidade, nós estamos no 3º ano, pós-Covid, no 3º ano, com as comissões de heteroidentificação. Mas, desde 2018... nós já temos uma portaria ministerial que diz que o que define quem é o candidato para aquelas vagas das cotas são os negros com fenotipias negras. Porque só a autodeclaração é aquela coisa, né? O brasileiro quer auferir um bônus, ele diz que ele é tudo, até negro. Ele pode apresentar, vai apresentar a sua autodeclaração, mas ele vai passar por uma comissão que vai realmente verificar em presença a sua fenotipia. Conversando com colegas que fizeram parte das primeiras, teve um processo seletivo, por causa da Covid, ele foi online, ele foi digital. Olha, a gente só pode rir do absurdo das pessoas se bronzeando, fazendo bronzeamento artificial para se apresentarem à comissão, das pessoas gravando vídeos no escuro. Tá? Uma série de estratégias, de artimanhas, são utilizadas para, digamos, burlar o direito de negros e negras. Em geral, tem muitas comissões, muitos cursos para as comissões que formam comissões que eles nos dizem o seguinte princípio. Sabe quem é alvo das cotas para a população negra? Aquela pessoa que tem nas suas características fenotípicas a melhor chance de ter que correr da polícia, tá? De ser perseguido no supermercado, porque, num primeiro olhar, os seus traços fenotípicos, seu cabelo, sua cor, seus lábios, seu nariz, dizem, você é negro. É para este candidato. Porque no Brasil, com as ideologias todas aí de democracia racial, se a pessoa tem um pouquinho mais de melanina, ela já deixa de ser negro. E muitas das vezes, um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos de melanina, ela já deixa de ser negro. E a sua própria fenotipia o faz parecer branco. Entretanto, se coloca esse que se parece branco ao lado de uma pessoa que tem o seu fenótipo bem carregado, bem tisnado das nossas origens negras, esse aqui sofrerá preconceito, discriminação e todo tipo de violência no seu corpo, na sua psique, no seu espírito. Enquanto esse aqui, que é pálido, marrom bombom, moreno cor de jambo, moreno, mulato, talvez não. Então, a política pública, muito alimentada pela pressão do movimento negro, instituiu que os sujeitos-alvo de todas as cotas raciais são aqueles preferidos pela polícia, preferidos pelos lojistas, quando você entra na sua loja, de serem perseguidos pelo salão. Porque esse pode nem saber, mas ele é negro, ele ou ela, carregam em seu corpo físico essas características fenotípicas. E isso é preciso que a instituição, tá? Eu estava ouvindo aqui você, e assim,
você tem uma preocupação, porque se tiver uma fake lá atrás, cai tudo, né? Então, isso também traz para o TRE a necessidade de implementar uma comissão, eu defendo isso, né? Uma comissão própria, porque você já vem um pouco refém daquelas determinações do partido que tem que quantificar, porque ele quantificando, ele sabe do seu financiamento. Não é? Eleva o seu financiamento. E se a comissão for, digamos, do TRE, você vai ter um sono melhor. Tá? Porque você vai ter digamos, uma segurança maior na lisura do processo. E essa comissão formada, sim, isso é